Olá jovem, está começando mais um Falando de Parapente. Hoje eu vou falar como girar termal com mais eficiência. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhe esse vídeo se você gostar, me segue no Insta e a página Falando de Parapente. Vamos falar aqui sobre como girar termal com mais eficiência. Vamos entender o seguinte, cada vez que você faz curva com o parapente, né, você aplicou uma curva e ele começa a entrar em faca, né? Ele sai da posição de cima da sua cabeça e faz isso aqui, você está diminuindo a área vélica projetada. Se tiver, e tem geralmente o sol em cima de você, né? Se tivesse ali parado, se pudesse ver a sombra do parapente, que é a área projetada, a hora que ele faz isso, diminui um pouco a área vélica. Quando ele faz mais, diminui um pouco mais. Quando ele entra mais nessa curva de faca, diminui mais a área vélica. Por isso e por várias resultantes, o parapente perde altura na hora que ele faz curva. Você já percebeu isso? Você está fazendo uma aproximação, por exemplo, quando você aplica a curva, ao invés de você descer aquele 1 metro por segundo, você desce um pouco mais, você perde nas curvas. Então, quando você entra em curva, o parapente perde. Bom, então, Ricardo, o que isso tem a ver com melhorar minha enroscada em termal? Tem a ver o seguinte, quando você está enroscando na termal, você está fazendo curva, né? Então, você entender que aonde você está rodando a termal, o tipo de curva que você vai fazer, se é uma curva mais acentuada ou menos acentuada, vai fazer você melhorar sua enroscada de termal. Somado a isso, a centralização, o miolar a termal. Isso é que vai fazer você subir nessa termal com eficiência. Vamos lá tentar. E tem um terceiro fator aí que eu vou ter que lembrar no final ainda para dar uma agregada. É o seguinte, você bateu numa termal, tá? Se essa termal, vamos tentar só botar uns parâmetros aqui para a gente entender. O parapente desce 1 metro por segundo. Se você está voando num lugar que está 0 a 0, você não está descendo, significa que tem alguma coisa te sustentando a 1 metro por segundo. Tá? Aquele lugar não é uma descida, não é uma descendente. Se você está no ar no 0 a 0, ali tem um ar subindo a 1 metro por segundo. Se você estiver ganhando meio até 1 metro por segundo, por exemplo, né? Você saiu daquele 0 e começou a subir até 1 metro por segundo. Se você fizer uma curva em que você aplique muito freio e a vela entre muito em faca, ela comece a sair de cima da sua cabeça, né, fazer esse movimento aqui de faca, o que acontece? Você provavelmente vai perder mais e vai provavelmente ficar no 0 a 0. Você não vai conseguir ganhar aquele 1 metro por segundo. O ideal, então, numa condição fraca, né, de até 1 metro por segundo, 0,8, 0,5, é você rodar a termal com a vela chapadinha em cima da cabeça, um giro quadrado assim, sabe? Não é aquele giro encaixado, é um giro quadrado em cima da cabeça. Como é que você faz isso? Aplicando pouco freio, bastante corpo e às vezes até segurando um pouquinho o lado de fora da curva. Então você jogou todo o corpo para dentro, ela vai tender a fazer o giro e aí você segura um pouquinho do lado de fora para ela não entrar nesse giro. E aí ela roda quadrado, assim, quadradona, nesse 0 a 0, nesse 0,5, nesse 0,7. E aí vai falar, Ricardo, mas se eu pegar aí 1,5, 2, 1,5, 2, já convém você aplicar um giro um pouco mais fechado, um giro mais atuante de freio, de corpo, sempre com aquela mãozinha do lado de fora regulando a volta, sabe? Você pode aplicar freio de dentro, fazer a curva, e se você sentir que ele está entrando muito na curva, você segura um pouco o freio de fora, que ela não mergulha para dentro da curva, entendeu? E aí você começa a encaixar. Claro, tudo vai depender da centralização, tá bom? Da termal. Isso nós estamos imaginando que você está numa área grande, que dá para você fazer uma curva aberta, né? Que você não vai escapar da termal. Agora, se você está num lugar onde tem termal de 2,5, 3, e daí para cima, o ideal é você miolar esse centro. Entrou ali, foi subindo, você
achou aonde está essa ascendência, o miolinho dela, onde realmente sobe, aí convém você realmente aplicar freio, corpo e tudo que for necessário para que você realmente saia dessa posição e venha para a posição, né, como se fosse entrar numa espiral nível 1. A espiral nível 1 você perde 5 metros por segundo. Então, se for uma termal de 10 metros por segundo, ainda que você faça uma espiral nível 1, você vai estar subindo 5. Mas não é muito eficiente, porque você estaria perdendo 5. Então, é quase ali, é entre meio a curva e a espiral nível 1, entende? Então, tá aqui a vela, você encaixa ela aqui na posição e curva e miola, né? Faz esse centro dessa termal. Mas, Ricardo, é tão simples assim você falando, né? Mas a gente escapa desse miolo o tempo inteiro. Então você vai ter hora que você vai sair desse miolo, a vela vai ganhar velocidade, né? E aí você vai ter que buscar de volta esse miolo. Vai ter momentos em que a própria deriva do vento, você vai trabalhando a termal e você vai acabar escapando para a parte de trás dela. Às vezes você vai tentar corrigir, vai escapar do lado da frente dela, né? Porque o lado da frente é o lado de trás. A termal está aqui inclinada com o vento, né? Batendo aqui. Tem hora que você vai estar rodando aqui e aí você acaba escapando para trás. Para não acontecer isso, você tem que ir corrigindo de vez em quando essa trajetória na perna contravento. Contravento você vai um pouquinho para frente, mas tudo isso ligado no vário, né? Ligado no barulho do vário, para você ir centralizando e utilizando a parte mais eficiente da termal, a parte onde ela está realmente subindo. Aí você vai falar assim, Ricardo, tem termal que eu bato em alguns momentos em que a vela fica xoxa, né? Bato na termal e começa um treco meio assim. Estranho esse movimento que eu fiz, mas todo mundo que bateu numa termal dessa sabe do que eu estou falando. Por que que acontece isso? Porque o ângulo de incidência na vela, ele momentaneamente ele está errado. E aí a vela fica xoxa, né? Normalmente você está voando e o ângulo de incidência aqui, né, bate na boca da vela, mantém ela inflada, durinha, rígida. E vai ter um determinado momento que você vai bater numa termal forte e ela vai ficar xoxa. Por quê? Porque o ar está batendo por baixo, não está batendo no lugar certo, né? A incidência do ar, porque ele está subindo muito forte. Girar a termal apertadinho nessas termais fortes evita que aconteça essa coisa de ficar xoxo. Por quê? Porque ali você tem uma energia, você dá velocidade na vela dentro daquele ar que está subindo. Entende? Então, quando você gira uma termal forte mais fechadinho, você tem mais rigidez na vela, mais velocidade, mais controle dentro daquele universo. É importante sempre lembrar que você, para centralizar a termal, tem que contar, e essa é a coisa que eu queria lembrar, com o atraso do vário. Todos eles têm um pequeno atraso, desde os mais top para os menos top, todos eles têm um pequeno atraso. Então muitas vezes você tá, vamos pôr daqui para lá, tá? Você está aqui no 0,5, né? Começa a apitar 0,5, mas você já está subindo, você sente no corpo que já está subindo. Aí apita 0,5, daí ele vai apitar, você continua subindo, vai apitar 0,1, mas aonde estava subindo 0,1 é alguns metros para trás, não é exatamente aonde você está naquele momento, entende? Então esses milésimos de segundo que demora para mudar a frequência do barulho do vário, algumas vezes deixou para trás alguns metros aonde realmente estava legal. Vai falar, Ricardo, mas metros importam? Quando você está centralizando a termal, o ideal é você realmente buscar o núcleo onde ela realmente está subindo. Então, por exemplo, você bateu num 2,5, num 3, né? O vário ele apita um pouco atrasado. Esse 2,5, 3 está aqui a 5 metros atrás, né? 10 metros atrás, dependendo da sua velocidade. Então, numa tirada, por exemplo, você sente no corpo. É importante dizer isso, porque muitas vezes a gente sente a termal no corpo, né? Sente no voo antes do vário apitar. E é exatamente isso, é esse atraso do vário que a gente precisa compensar para melhorar a nossa enroscada em termal. Eu vejo
que eu mesmo, em alguns momentos, eu escapo da termal porque eu tô ligado só no barulho do vário, eu não tô ali sentindo, né, a vibe do negócio. Tem que estar ligado, conectado com o meio ambiente, com a coisa. O vário ajuda? Desculpa, ajuda. Mas tem alguns momentos que esse atraso atrapalha um pouquinho. Então, ó, vamos lá. Recapitulando essa parte das curvas. Termal até 1, né, metro por segundo para cima, você vai girar mais quadrado, né, daquele jeitão que não sai a vela muito da cabeça, que não entra em faca, que você vai girando aqui. Termal acima disso já compensa entrar um pouquinho nessa faca, sempre tentando achar onde está o miolo, onde está o core, onde está subindo mais, tá? Aí você vai falar assim, Ricardo, eu prefiro ficar no 1,5 em volta daquele miolo do que naquele miolo de 3 segundos, né? Que tá no meio ali. Bobagem, vai no 3 segundos. Miola mesmo a termal que é melhor. E, eu acho engraçado, isso daí é uma coisa que eu vi numa imagem e é importante, acho, passar para vocês. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas Ricardo, por que dentro da termal é turbulento? Porque dentro da termal ela tá capotando ali também, tá? Ela não tá subindo assim, oi, bonitona, e só nas laterais dela tem esses vórtices. Ela tá subindo e dentro dela tem vórtices. Você tem ar subindo, você tem ar circulando e tombando. Olha a fumaça, né? Quando alguém fizer uma fogueira em algum lugar, você olha a fumaça, como ela sobe. E ali você vai conseguir entender que ela não sobe assim, faz, oi, um bloco de fumaça. Não, ele sobe, né? Então dentro da termal, algumas vezes você vai encontrar turbulência. E quanto mais você tiver energizado dentro de uma termal forte, miolando ali o centrinho dela, encaixando nela, mais eficiência você vai ter para subir. Lembra sempre de prestar atenção na deriva, né, para não escapar dela nem para frente nem para trás. Se precisar corrigir, corrige um pouquinho. E direção de vento, tá? Direção do vento é importantíssimo, você tá ligado, porque a direção do vento é que vai mostrar para onde essa termal vai, tá? Fica ligado também em termais que são duas torres que fecham numa convergência. Fica ligado em termal, de vez em quando acontece, isso é bom também de falar. Da termal vinha 2,5, 3, chega num determinado lugar, ela vira meio, 1,5, daqui a pouco ela ganha energia. Por quê? Por causa de gradiente de temperatura, tá? Então, às vezes, a termal vem forte, chega num determinado lugar, equaliza as temperaturas dela, ela perde um pouco de força, mas ela tem inércia ainda. E aí, num determinado momento, ela atinge um outro lugar que tem temperatura que não bate, né? Que tem uma diferença de temperatura e ela ganha força de novo. Então tem alguns momentos que você vai experimentar isso, vai falar assim, nossa, mas cadê a termal que eu estava voando? Né? Você está subindo a 2,5, daqui a pouco a termal meio, sumiu a termal. Por que sumiu? Porque ela parou de subir, porque encontrou um gradiente de temperatura, razão adiabática seca, né? Encontrou a temperatura que ela equilibrou ali e não conseguiu passar. Então é isso. Basicamente é isso. Melhorar sua enroscada depende de você observar, depende de você escutar o vário, depende de você ajeitar a sua curva com o tipo de termal que tem. Termais mais fracas, curvona quadrada, vela. Termais mais fortes, curva mais fechadinha, velinha encaixada. Tá? Fiz para um lado, mas tanto para um quanto para outro. Depois você deixa no comentário aqui qual é o lado que você gosta mais de girar, tá? Eu tenho preferência, eu giro melhor para a direita. Quer dizer, não, eu prefiro girar para a direita. Mas quando eu giro para a esquerda, meu giro parece que é melhor. Não sei. Depois você deixa aqui embaixo se você tem essa percepção também, tá certo? Espero que esse vídeo tenha acrescentado alguma coisa. Se você tem alguma coisa a acrescentar, coloca aqui embaixo também pra gente ampliar o debate. Se inscreve no canal, deixa um joinha. Compartilha com o seu amigo, com a sua escola de voo aí, tá bom? O pessoal que está começando. Me segue no Insta e a página Falando de Parapente. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto depois. Sabe fazendo o quê? Falando de parapente. Valeu, jovem!